Bem, já que a gente vai começar a falar alguma coisa, a gente podia começar pelo começo. Bom, eu vou ignorar a primeira parte, que seria a formação de toda a Terra, e a gente já vai passar pela parte do homem, já do homem, da mulher, da humanidade. Ah, Se a gente for parar para pensar, como homem e mulher, bom, como eles raciocinavam, como eles pensavam a respeito de qualquer coisa, como por exemplo a respeito da morte. A morte é um tema muito importante desde que começou a se pensar sobre ela, nunca se chegou a um consenso geral. Ou seja, ninguém sabe exatamente o que é a morte. Imagina que duas pessoas, exatamente os primeiros seres humanos desse mundo, soubessem o que seria a morte, soubessem seu conceito, tivessem plena convicção daquilo que faziam. A respeito da morte, é claro, afinal de contas, eles não eram tão burros. Talvez eles só não entendessem muito bem. Mas por que eles não entendiam? Eles não tinham comido do fruto proibido que lhes dava conhecimento. Então, me respondam como Adão, como Eva, como aquele parzinho no começo da humanidade sabia que se comesse aquele fruto iria morrer. Como? A única forma seria experimentá-lo. Ora, pense, você tem um fruto, uma maçã na sua frente. Qual é o sabor dela? Você não consegue descrever. Parece uma pera misturada com uma banana, um pouquinho mais doce que um mamão. Bem, não dá para saber, é só experimentando. Então, qual seria o gosto de fazer alguma coisa? Experimentando, ora essa. Bem, era o fruto proibido e eles não deviam comê-lo, porque se comessem, iriam sofrer um baita de um castigo e morrerem. A primeira coisa a se pensar é por que eles iriam sofrer o castigo, por que era proibido. Bem, se eles soubessem, eles iriam perceber que estavam pelados, que não sabiam de nada. Então, bem, se eles não sabiam de nada, como iriam saber que iriam morrer? Ou seja, e além do mais, é uma outra pergunta: como eles sabiam a definição de morte se ninguém havia morrido naquela época? Só havia vida, não existia morte. Como eles sabiam do conceito de morte? Uma criança de 5 a 10 anos, ou até mais, não iria saber o conceito de morte. Quando um parente muito próximo morre, o pai ou a mãe, como ela iria saber? Essa é uma questão um tanto quanto intrigante. Pense um pouco. Como você explica o conceito de morte para essa criança? Como? O papai foi fazer uma viagem e vai demorar muito. Daqui 2 meses a criança pergunta: o papai vai voltar? Não, ele ainda não vai voltar. Ele ligou e não vai voltar. Por que não diz que o pai morreu? Que o pai nunca mais vai voltar? É algo muito entristecedor para uma criança. Talvez ela não compreenda e bem, talvez, será que os dois caras que estavam raciocinando sobre a criação não se lembraram de dizer a Adão o que era a morte? Então, bem, depois de comerem o fruto, eles comeram e perceberam que estavam vivos. Adão e Eva comeram e não morreram. Ué, então eles até se surpreenderam. Por que não morreram? Por quê? Eles não entendiam a razão. Por quê? Porque eles entendiam que morrer seriam que eles deixariam de viver e iriam morrer como atualmente vemos quando você pisa numa barata, ela morre. Ou talvez você pega um animal morto. Eles pensavam nisso como morte. Esse era o conceito que eles tinham. E que, como Deus havia os dado, bom, era o conceito de morte que Deus havia os dado. Mas qual era o conceito de morte que Deus entendia? Qual era o conceito de morte que eles entendiam? Qual era o conceito de morte entre Deus e Adão e Eva?
Será que não era um conflito? Será que não era uma ideia errada? Se Adão soubesse que eles iriam morrer de duas maneiras, ele não iria comer o fruto. Por que ele seria tão burro? Ele não iria se surpreender que não tivesse morrido na hora em que comeu o fruto. Que o fruto não era envenenado, mas sim que era proibido. Qual é a questão? Será que Deus era tão burro de não ter lembrado Adão? Fica essa pergunta.